Olá, alunos do quinto ano! Vamos começar nossa aula de hoje? Estamos no PET, volume 2, na semana 5, e nossa aula de hoje será de História. Vamos lá ver qual será o tema de hoje. História, semana 5, os povos antigos, a religião e a cultura da Mesopotâmia. Vamos ver o que é isso, Mesopotâmia. Lá na página 110 até a página 113. Os povos antigos, a religião e a cultura da Mesopotâmia. Leia o texto. Mesopotâmia, religião e literatura. No campo da religiosidade, a Mesopotâmia pode ser vista como um grande caldeirão de crenças e divindades. Muitos desses deuses possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Em diversas culturas, poderíamos encontrar a presença de divindades comumente adoradas, como Shamash, deus do sol e da justiça, Anu, senhor dos céus, Sin, deusa da lua, Ishtar, deusa da guerra e do amor. O pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. A prática religiosa era estabelecida nos ambientes públicos e privados, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários. Geralmente, os mortos eram enterrados com alguns de seus objetos pessoais, e a tumba que abrigava o corpo poderia indicar a condição financeira do falecido. Influenciada pelos seus valores religiosos, a literatura mesopotâmica era repleta de mitos que explicavam a origem dos deuses e do mundo. A obra O Mito da Criação relata a origem do mundo, graças aos feitos de Marduk, uma das principais divindades dos babilônios. Então, agora, aqui tem um link, Antes da gente fazer as nossas atividades, eu vou falar para vocês um pouquinho do que era a Mesopotâmia, tá? A civilização mesopotâmica se desenvolveu no Vale dos Rios Tigre e Eufrates e é considerado o berço da cultura ocidental. Então, foi lá as primeiras civilizações, foi lá onde tudo começou, as primeiras cidades, tá? Daqueles povos vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código, as cidades-estado e muito mais. A Mesopotâmia era uma região fértil que facilitava a fixação de populações. Em épocas sucessivas, sumérios, acádios e assírios, dentre outros povos, dominaram essa zona. Então, olhem aqui o desenho de como era a civilização mesopotâmica, tá? Então, aqui, olha, ficavam os rios Tigre e Eufrates, tá? E a Mesopotâmia ficava aqui, ó, no meio dos rios, entre os rios, tá? Então, era uma terra muito fértil, Que foi onde eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários.
A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre dois rios. Com a abundância de águas e terras férteis, os primeiros seres humanos resolveram se fixar ali entre os rios Tigres e Eufrates, num fenômeno conhecido por revolução urbana, tá? Então, as cidades eram protegidas por muralhas, suas construções mais altas eram os templos, que eram chamados de zigurates, acabamos de ler isso lá no PET, né? Com o tempo, as cidades foram crescendo e despertando a cobiça nas cidades vizinhas. Então, houve a necessidade de ter um poder, né? Aí foram os comandantes militares. Nem tudo, entretanto, era resolvido com lutas. As cidades também começaram a comercializar aquilo que não necessitavam. Isso gerou as primeiras trocas comerciais que se tem notícia. Muito interessante esse assunto, né? Agora, vamos voltar para as atividades do PET que nós temos que fazer. Número 1. Depois de ler o texto, responda. Na religião mesopotâmica, os deuses eram somente do bem? Explique. Volta lá no textinho que está lá. 2. Sobre a religião mesopotâmica, analise as afirmativas. 1. Os deuses mesopotâmicos possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. 2. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários, como enterrá-los com alguns de seus objetos pessoais. 3. A prática religiosa era estabelecida apenas nos ambientes públicos, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Volta lá no textinho que está tudo lá, tá? Então, vocês vão ver quais dessas 3 frases são verdadeiras e quais são falsas e vão marcar a opção correta aqui, se é a letra A, B, C ou D. 3. O texto fala de algumas divindades adoradas pelos mesopotâmicos. Quais são elas? Então, vocês vão voltar lá no textinho, vão pesquisar na internet, tá? As divindades adoradas pelos mesopotâmicos. Aqui tem uma curiosidade e mais uma atividade para a gente fazer. Então, vamos ler. Mitologia, religião e pensamento. Como surgiu o mundo onde vivemos? De onde viemos? O que será depois, quando a vida acabar? Lembrando que isso aqui são pensamentos lá daquela época, mesopotâmicos, tá, gente? Isso aqui são histórias, viu? Os homens mesopotâmicos também se sentiam incomodados com essas e outras dúvidas e procuraram decifrar seus enigmas. Em geral, suas respostas diferem muito do que entendemos por ciência hoje em dia. Eram explicações mitológicas, eram mitos, tá? O mito conta uma história inventada ou baseada em fatos reais. Algumas histórias buscam explicar os fenômenos que os homens observam na natureza, como, por exemplo, o nascimento diário do Sol. Outros buscam contar a origem de um povo, mostrando como viviam seus antepassados e assim por diante. Em todo caso, o mito não pode ser visto simplesmente como uma mentira, nem como uma forma de pensamento atrasado ou irracional. Pelo contrário, o mito é a forma que certas sociedades explicam para si mesmas e para os outros os mistérios do mundo em que vivem. Por isso, as narrativas mitológicas são valiosos documentos
para que o historiador conheça a mentalidade dos homens do passado. Então, tem a atividade aí. Assim como os povos mesopotâmicos, os povos indígenas buscavam explicar, através de mitos e lendas, fenômenos da natureza. Cite uma lenda ou um mito que você conhece que tem essa função. Então, a gente conhece aqui em Minas, né, no Brasil, nós temos muitas lendas, tá? Então, vocês vão escrever aí nessas linhas uma lenda que você conhece, tá? Chegamos ao fim, então, da nossa semana 5, na página 113. Façam todas as atividades direitinho. Tchau!